Olá, estudantes e familiares! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane, sou professora de Ciências do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Assim como vocês, estou pronta para mais uma aula. E nosso tema de hoje veio para nos mostrar que a vida é um ciclo. Nada se ganha, nada se perde, pois assim como nossa aula de hoje, tudo se transforma. Decomposição na natureza. E se você é um professor ou professora que nos acompanha, as informações desta aula são as seguintes. Para a aula de hoje, a nossa habilidade busca verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros. E o objetivo da aula é compreender o papel da decomposição no equilíbrio ecológico e identificar a ação dos seres decompositores sobre os bens de consumo. Então, já prepare seu material escolar. Tenha em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar a nossa aula. Tô te esperando! Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título da nossa aula, que é Tudo se transforma, decomposição na natureza. E não esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje. Aqui na tela tem um QR Code, então é só apontar a câmera do seu celular e marcar a sua presença. Quando compramos algum alimento, pode ser uma fruta, biscoito, pães, queijo e outros, dificilmente comemos tudo de uma vez, principalmente se comprarmos várias unidades. A tendência é que guardemos para consumir aos poucos. Só que, dependendo da forma como guardamos e de quanto tempo fica guardado, a aparência desses alimentos pode mudar. Um exemplo é o pão. Se ele ficar guardado por algumas semanas, vai começar a aparecer algumas coisas, algumas manchas. Se você principalmente deixar ele exposto ao calor e também à umidade. Dá para ver a cor desse pão que está na sua tela? Mas será qual o nome dessas manchas que aparecem nele? Então, escreva no seu caderno para ver se você acerta. Vou dar um tempinho para escrever qual o nome dessa mancha que está aparecendo no pão. Muito bem! Se você acertou, o que o nome dessas manchas são os bolores. Elas indicam que este pão estragou e está em decomposição, assim como também ocorre com outros alimentos. Quando isso acontece, somos aconselhados a não consumir tanto esse pão como frutas, biscoito, dentre outros alimentos que vão se encontrar nessas condições, pois se tornam inapropriados para o consumo humano. E também podemos ficar doentes se comemos os alimentos deste jeito. E ainda assim, algo impróprio para o consumo do ser humano pode ser utilidade para outros que vocês vão entender. O que eu quero dizer com isso? Quando vemos alimentos desse jeito, impróprio para o consumo humano, ele também pode ser utilizado para outros fins. Mas como será que isso acontece? Então, vamos entender daqui a pouquinho na nossa aula. E a pergunta do dia: qual a importância da decomposição para o meio ambiente? Eu gostaria que tentassem responder agora, pois poderemos verificar ao final da aula essa resposta. Então, vou te dar mais alguns segundinhos. Valendo!
Antes de descobrir a resposta e saber se você acertou ou não, primeiramente precisamos entender o que é decomposição, do que se trata, o seu significado enquanto palavra, enquanto a sua ação na natureza. A palavra composição tem como alguns de seus significados, como juntar, combinar, formar. Quando falamos em decomposição, com esse D na frente, estamos nos referindo ao exato oposto de tudo isso. A decomposição representa a quebra, a separação ou o desmonte de algo. Então fique ligadinhos que agora nós vamos começar a entender o que é decomposição. Mas por que será e como ocorre a decomposição? Vejam, o processo de decomposição não é algo que a maçã faz por conta própria, ou aquele pão, ou o biscoito, ou a carne, dentre outros alimentos. Os alimentos sofrem esse processo pela ação de outros atores. E os responsáveis pela decomposição também são chamados de agentes decompositores, que são os micro-organismos. São os fungos e as bactérias que encontramos na própria natureza. Bom, pessoal, eu digo a vocês que não é muito diferente do que nós fazemos quando comemos alguma coisa, porque é essa ação dos fungos e bactérias quando decompõem a matéria orgânica. Eles estão o quê? Se alimentando. Nós, assim como outros seres vivos, ingerimos diferentes alimentos. Fazemos isso para conseguir os nutrientes que nosso organismo precisa, por meio do processo da digestão. O mesmo acontece com os fungos e bactérias. Eles digerem e eles consomem os nutrientes que precisam para viver, seja pela fruta, o legume, a carne e aquele pãozinho do início da aula. O abacate, nesta figura, é um exemplo. Ele tem uma aparência quando está maduro, a fase em que podemos comê-lo e fazer uma vitamina ou um sorvete. Na foto do lado, temos o abacate já uma fase além da maturação, ou seja, ele já ficou maduro demais e não pode ser consumido. Então, os micro-organismos começam a se alimentar dele. O que muda é que eles não fazem a vitamina, o sorvete, para que a gente possa comer esse abacate. Então, no processo da decomposição, os fungos e bactérias fazem com que o nosso abacate perca aquela sua cor original e o seu formato é reduzido de tamanho. Assim, o processo de apodrecimento de um alimento significa que os fungos e bactérias estão se alimentando daquele material e estão consumindo os nutrientes de que precisam. A diferença é que a maneira como isso ocorre acaba tornando esse processo perceptível pela nossa visão, pelo nosso olfato e pelo nosso paladar. Sentidos que nos ajudam a perceber quando algo está impróprio para o nosso consumo. Aproveitando, gostaria que vocês respondessem uma pergunta: como é o cheiro de um alimento que não está bom para o consumo? Então vou dar uns segundinhos para vocês. Pois é, pessoal, alimentos apodrecidos costumam liberar um odor desagradável. Isso acontece por conta dos gases liberados pelos fungos e bactérias durante a digestão desses alimentos. Assim, fica fácil de reconhecer quando algo pode nos fazer mal e está apodrecido. E se você chegou agora, já registrou a sua presença? Então, para registrar a presença na aula de hoje, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Deixe sua presença aqui comigo e vamos continuar nossa aula. No entanto, tem a parte positiva. O processo de decomposição faz com que os alimentos, vegetais e animais já sem vida devolvam os seus nutrientes ao ambiente para que possam ser aproveitados por outros organismos. Então, as coisas estragadas são necessárias? Sim, são altamente necessárias e fundamentais
para a continuidade da vida em nosso mundo. Lembrando que assim, nesse ciclo, devolvemos os nutrientes para a natureza. A decomposição faz parte do ciclo da matéria, que é representado aqui como esta imagem. O ciclo da matéria, pessoal, é o caminho percorrido repetidamente pelos nutrientes por meio das relações de nutrição ocorridas na cadeia alimentar. Nossa imagem ilustra bem essa situação. Nela, temos alguns representantes de uma cadeia alimentar que vão nos ajudar a entender melhor esse processo. As folhas das árvores se tornam alimento para quem? Para a girafa, para que ela possa conseguir energia para sobreviver. Lembrando que ela é o consumidor primário da árvore das folhas, ok? Vamos então continuar. Essa girafa, em algum momento de sua vida, pode vir a se tornar um alimento de um leão, que se alimentando da carne da girafa também consegue nutrientes para o seu corpo. Já o leão, ainda que não tenha um predador, venha a morrer, seus restos ficarão expostos, podendo também ser consumido por outros representantes que não constam nessa figura, que pode ser abutres, urubus ou outros animais que se alimentam da carniça, ou seja, da carne decomposta. Mas vejam bem o que acontece após cada uma dessas etapas. As folhas que caíram da árvore enquanto a girafa se alimentava, assim como os próprios restos da girafa e do leão, todos eles começam a fazer parte do processo da decomposição por ação de quem? Dos fungos e bactérias. Esses consomem os nutrientes que precisam ser devolvidos ao solo, a parte excedente a que sobra que não é utilizado, ok? A partir daí, a gente tem um solo que é mais nutritivo. Os vegetais que plantarmos ali vão crescer mais fortes e com maior facilidade, ou seja, tudo retorna ao princípio. Inclusive, a agricultura tem um conjunto de técnicas que fazem o uso desse princípio, reproduzindo as ações da natureza sobre a matéria orgânica. A compostagem é uma delas e funciona da seguinte maneira: sempre que se consome verduras, legumes ou frutas, as cascas, bagaços e partes não usadas para o consumo são armazenadas em um local próprio para isso. Pode ser um cantil no quintal ou um recipiente de tamanho adequado. Junto a esses restos são adicionados serragem, folhas, grama parada. A decomposição desses materiais orgânicos vai se transformar em um adubo natural a ser distribuído na terra para o plantio. Então, os processos dos quais falamos são importantes sim para a natureza, mas não devemos deixar que ocorram em nossas casas de uma forma qual não seja planejada, porque os restos dos vegetais do solo devem ser plantados em uma horta, uma plantação ou fazendo adubo, por exemplo. O adubo serve essencialmente para o fornecimento dos nutrientes necessários para a planta, para que ela desenvolva de uma forma correta. Caso contrário, devemos procurar evitar que esses alimentos apodreçam para que não ocorra problemas de saúde através do acúmulo de aumento de insetos e de alguns animais, ok? Mas agora vamos entender também um controle interessante dos alimentos, que geralmente percebemos através das embalagens de alimentos industrializados feitos em fábricas. Tem uma data muito importante que tem neles. Vocês sabem qual é? Vem descobrir aqui comigo. Qual a data presente nas embalagens de alimentos? Podem responder em seus cadernos, que darei alguns segundinhos para você. Voltamos, se você acertou, data de validade. Ela é encontrada em alimentos de todo tipo,
por exemplo, como leite, enlatados, biscoitos, suco, iogurtes e muitos outros. A data de validade marca a data a partir da qual deixa de ser seguro consumir aquele alimento. Junto da data também pode haver uma outra numeração, que é chamada de lote. Vocês sabiam que tinham isso? O lote do produto nos informa a remessa da qual unidade que compramos, que ela foi produzida. Isso serve para que seja fácil encontrar um produto de determinado lote. Por exemplo, se for descoberto que houve um problema em uma das latas de uma ervilha, feitas no lote de número LO2214, como mostra aqui na foto, fica muito mais fácil para o fabricante avisar aos supermercados que já estão com elas para que retire das prateleiras, impedindo que alguém compre e as prejudique na sua saúde. Interessante, não é mesmo? E além de respeitar a data de validade, também é importante se conservar os alimentos, guardando eles em condições as quais é sugeridas na embalagem e também no mercado. Alguns precisam estar refrigerados, outros longe da umidade ou longe da luz e do calor e etc. As embalagens também trazem esse tipo de recomendação sobre como é a melhor forma de guardar e conservar esse alimento. Então, sempre fiquem atentos ao que está escrito na embalagem. E se você seguir direitinho, seu pacote de alimento vai durar mais de um dia, a não ser que você coma ele todo de vez. E agora, uma atividade para revisar o que aprendemos na aula de hoje. Na atividade é de relacionar colunas, que terá alguns conceitos as quais eu falei aqui nessa aula. Então, vamos para a nossa atividade. A atividade agora é que vocês leiam essas informações com atenção e enumerem uma coluna com a outra, certo? Nessa coluna aqui de verde, temos escrito data de validade, fungos e bactérias, nutrientes e decomposição. O que será? Então, por definição, como eu dei aqui no exemplo, fungos e bactérias. O número 2 vai em decompõe a matéria orgânica. E as outras colunas? Quais são as respostas? Vou aguardar. Aguardei vocês fazerem atividade. Será que vocês acertaram? Vão conferir aqui comigo. Então, essa é a resposta. Fica na coluna de laranja, fica número 2, 3, 4 e 1. Então, vamos recapitular. Número 1, data de validade. Qual o seu conceito? É o tempo para se consumir um alimento. Número 2, como o exemplo anterior, que eram os fungos e bactérias. Eles decompõem a matéria orgânica. E os nutrientes, que é de número 3, o que são? Eles dão energia e saúde para os seres vivos. E o 4, que é a decomposição, é o que? É a separação da matéria orgânica. Então, se você acertou tudo, parabéns. Se você não acertou, não tem problema. O importante é que você está aqui me acompanhando. E agora, vamos relembrar aquela pergunta do dia. Qual a importância da decomposição para o meio ambiente? Você respondeu? Eu estou curiosa para saber a sua resposta, que você vai enviar depois para a gente no final da aula. Então, vem conferir comigo o que eu respondi. A importância da decomposição para o meio ambiente é que os nutrientes dos vegetais e animais, eles vão ser o quê? Redistribuídos na natureza com a ajuda dos fungos e bactérias. Legal, não é mesmo? Então, com a nossa aula está chegando ao fim agora, mas antes, vamos relembrar o que aprendemos? Então, hoje aprendemos que, por meio da decomposição, a matéria orgânica muda sua aparência, o gosto e o cheiro. O armazenar os alimentos do jeito correto é essencial para sua conservação. A data de validade nos orienta sobre o período de consumo seguro de um alimento. A decomposição
é o consumo da matéria orgânica feita por fungos e bactérias e de redistribui os nutrientes para a natureza. E aí, curtiram a aula de hoje? Se sim, envie para a gente uma foto bem legal do seu caderno, dessa sua atividade. Eu quero conferir o que você fez. Então, faça o seguinte: pega o seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na sua tela. A sua participação é muito importante aqui no Dever em Casa na TV. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Tudo se transforma. Decomposição na natureza. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante aqui comigo com esse tema muito interessante. Então eu conto com a sua presença. É só pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está aqui na sua telinha. Então marque a sua presença aqui comigo. Ah, e fiquem atentos à nossa programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não esqueçam que mesmo distante, estamos juntos.